Boa noite, gente. Vocês pularam tanto que ficou sem fôlego para responder? Boa noite. Isso aí. Muito bom estar com vocês. Às vezes nós ouvimos na igreja, boa noite, graça e paz, Deus te abençoe. Às vezes uma formalidade muito excessiva na apresentação. Eu aprendi uma coisa que não importa o jeito como você fala, graça e paz, ou e aí, você está bem, tranquilo, suave, como diz lá em São Paulo, porque o que importa é a expressão de Cristo na sua vida. Às vezes você pode falar a graça e o beneplácito do Espírito Santo, para quem é muito antigo, mas não transmite amor, não transmite graça, não transmite vida. Mas às vezes você fala, aí mano, sossegado, firmeza, mas você está transmitindo Jesus no seu olhar, na sua doçura, na sua fala. Então o que importa é Jesus saindo da sua boca, da sua vida, e não exatamente como nós falamos. Então eu convido você a ficar em pé agora. Fique em pé, já que todo mundo aqui, boa parte é jovem, tem pique. Nós não tivemos isso ainda no culto, até onde eu percebi. Então você vai agora agarrar no bom sentido, veja bem, agarrar no bom sentido 5 pessoas, aí vai dar boa noite, vai dizer assim, Deus te abençoe da cabeça aos pés, para não sobrar lugar para o diabo. Deus te abençoe da cabeça aos pés, para não sobrar lugar para o diabo. Abençoa mesmo, da cabeça aos pés. Cobrir a pessoa com a unção de Jesus. Declara a bênção do Senhor sobre essa pessoa. Ao fazer isso, você pode se assentar. Eu agradeço o convite do pastor Reinson. Nós nos conhecemos desde 2005, quando estudamos no Seminário do Sul. E para mim é um privilégio muito grande poder estar nessa noite aqui compartilhar com vocês. Eu sou pastor na primeira igreja batista em Vila Maria, na zona norte de São Paulo. E aceitei o convite de coração por ser um amigo e uma igreja de grande expressão hoje no nosso cenário brasileiro. Eu quero conversar com vocês hoje, dentro da proposta que me foi colocada, até onde a igreja pode agir e atuar na sua presença, no seu alcance, o que é de fato ser uma igreja relevante para o nosso contexto de hoje. Eu convido você a abrir a Bíblia lá em Lucas 10. Se você não trouxe a Bíblia, vê se tem um crente perto de você. Pastor Hannes é um desses, só esqueceu a Bíblia. Mas está valendo celular, iPad, iPhone, aí tudo. O que importa é você ter a Bíblia de alguma forma diante de você. Porque tem alguns crentes que têm a seguinte filosofia com a Bíblia: estou contigo e não abro. E aí não traz a Bíblia mesmo para a igreja. Lucas 10, de 25 a 37. Oh, gostei. Esse foi igual a Deus mesmo. Muito bom. Lucas 10, de 25 a 37, é a parábola muito conhecida por nós do bom samaritano. A minha versão está na NVI. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ou como você a interpreta? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isto e viverá.
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Eu quero conversar com você nessa noite sobre uma igreja relevante encarnada. Uma igreja relevante encarnada. Encarnada é a palavra que ilustra a ideia de você vestir, vivenciar, expressar, revelar, trazer à tona algo que estava escondido. Esta ideia para a gente conversar um pouquinho aqui nesta noite. Eu quero ler um diagnóstico de um grande sociólogo, e esse texto saiu publicado na Folha de São Paulo, de um sociólogo norte-americano chamado George Carlin. E ele escreveu algo que fala um pouco do nosso momento atual, contemporâneo, de como as pessoas vivem. Preste bem atenção no que ele diz. Multiplicamos nossos bens, mas reduzimos nossos valores. Falamos demais, amamos raramente e odiamos frequentemente. Aprendemos a sobreviver, mas não a viver. Adicionamos anos à nossa vida e não vida aos nossos anos. Fomos e voltamos à lua, mas temos dificuldades de cruzar a rua e encontrar um novo vizinho. Conquistamos o espaço sideral, mas não o nosso próprio espaço. Fizemos muitas coisas maiores, mas pouquíssimas melhores. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. Dominamos o átomo, mas não nosso preconceito. Construímos mais computadores para armazenar mais informação, mas nos comunicamos cada vez menos. Estamos na era do fast food, da digestão lenta, do homem grande, mas de caráter pequeno, de lucros acentuados e relações vazias. Essa é a era dos 2 empregos, vários divórcios, casas chiques e lares despedaçados. Não há um diagnóstico tão perfeito, tão realista como desse sociólogo George Carlin. Nós estamos nessa era em que nós somos especialistas em dominar várias coisas, de explorar realidades que até então não eram possíveis, mas nós não conseguimos quebrar barreiras dos relacionamentos. A gente não consegue chegar para sentar com alguém que é diferente da gente. Nós falamos demais, temos opiniões sobre tudo, principalmente com a era digital, que Facebook, Twitter e tantas outras coisas. Mas não conseguimos ter a paciência de sentar para ouvir a dor do nosso próximo. Que tempos difíceis são esses nossos, em que as pessoas vivem numa profunda masmorra da solidão, trancadas na sua casa, atrás de um computador, de um smartphone, porque não conseguem mais ter vida na vida, não conseguem mais gerar vida no outro e receber a vida do outro.
E é dentro desse contexto então que eu quero conversar com vocês sobre como nós podemos viver essa relevância de uma igreja impactante, significativa. Uma igreja relevante, em primeiro lugar, ela é despertada por Jesus da sua falsa religião. Uma igreja relevante, ela é despertada por Jesus da sua falsa religião. O verso 25 a 28 nos dizem exatamente sobre isso. Que tinha um perito na lei, um doutor, pós-PhD em tudo que se diz respeito à interpretação, aos estudos do Antigo Testamento, da Torá, dos profetas. E este homem, que vivia dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja, traduzindo para o nosso contexto, que fez seminário, que fez teologia, que estudou na EBD da igreja, que participou dos pequenos grupos da sua época, este homem chega para Jesus e faz uma pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E ele citou o resumo da lei do Senhor: amar a Deus e ao próximo. Jesus disse: você sabe de tudo, vai e faça isso, e você então viverá algo grande e maravilhoso de Deus. Mas o que me deixa estarrecido é que esse sujeito não sabia nem quem era o seu próximo. E ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Essa pergunta deste perito na lei traz para nós à tona uma questão muito importante, que é o juízo de Deus. Ele pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Esta é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. Como eu e você podemos ser perdoados dos nossos pecados? Como eu e você compareceremos diante do juízo de Deus? Você já parou para pensar nisso? O que você vai apresentar para Deus quando Deus colocar num telão desse assim a sua vida? Imagina só o bafafá que vai dar a sua vida. Como você comparecerá? Como você poderá escapar de um juízo de Deus, do próprio inferno? Quem pode te livrar de Deus? Como você faz para ser salvo? Talvez você esteja aqui nessa noite e não tenha ainda certeza da sua salvação. Já é membro, foi batizado, mas anda com uma angústia na alma, porque não sabe se morrer hoje para onde vai. Essas indagações devem ser feitas por pessoas de todas as classes sociais, porque independente da sua posição social, meu querido, você terá que prestar conta diante de Deus. Infelizmente, esta é uma pergunta que muitas pessoas não fazem, porque as pessoas estão preocupadas com outras perguntas. Como comeremos? São perguntas que nós fazemos. O que você vai comer hoje à noite? Amanhã? O que você vai vestir nesse próximo mês? Vai ter dinheiro para comprar roupa nova? Para onde vou viajar? Como eu posso satisfazer os meus desejos? O que eu posso conquistar de novo nesta vida? Como eu posso ganhar mais dinheiro? Como eu posso prosperar? Como eu posso crescer mais na vida? Essas são as perguntas que as pessoas mais fazem, mas não são perguntas que respondem o dilema profundo e existencial da alma humana. Ter todas essas coisas, comida, bebida, roupa e dinheiro, não preenche o vazio da sua alma, porque o número de suicídios cresce cada vez mais com as pessoas que têm mais dinheiro. Poucos, de fato, se importam com a pergunta deste perito na lei. Por isso eu desafio você nessa noite a procurar o testemunho do Espírito Santo no seu coração, para saber de fato se você é um filho, uma filha de Deus, se você tem uma fé viva e verdadeira. Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus.
E você nessa noite precisa deixar que o Espírito Santo ministre no seu coração, para que você não saia daqui com nenhuma dúvida sobre a paternidade de Deus na sua vida. Esse crente da época aqui, esse perito da lei, que era um crente como muitos de nós, ele falou corretamente. Jesus falou: nossa, você sabe de tudo, você é o fera da Bíblia. Mas uma descrição aqui deixa algo nítido e impactante para nós, que aquele homem estava com o seu intelecto cheio de informação de Deus, cheio de Bíblia, cheio do Antigo Testamento, mas o seu coração estava cheio de maldade, porque o intuito dele não era ser quebrantado por Jesus, o intuito dele era confrontar Jesus e colocar Jesus contra a parede. Esse homem falava sobre amar a Deus, amar o próximo, mas ao mesmo tempo ele não tinha o amor de Deus no seu coração. John Stott, um grande pregador que nós tivemos no século passado, que morreu em 2012, ele disse algo muito interessante sobre as estruturas da igreja, como ela funciona. Ele diz o seguinte: nossas estruturas estáticas, ou seja, paradas, inflexíveis, centralizadas, são estruturas heréticas, pois elas incorporam uma doutrina herética da igreja. Porque John Stott estava querendo dizer o seguinte: a nossa teologia não importa o que professamos, porque a nossa teologia não é de uma doutrina correta. A nossa teologia não é da língua, a nossa teologia é da vida. Não importa se você tem um bom conhecimento de Deus, não importa se você sabe a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não importa se você tem um título de estudo da Bíblia ou de Deus, o que importa é a sua vida. Como dizia João Calvino, a nossa doutrina não é da língua, mas da vida. Porque tem muita gente que tem uma consciência de Deus, da realidade de Deus, mas não vive de Deus. Nada é mais perturbador para uma vida de você ter a consciência da verdade, mas o seu coração não está aquecido por essa verdade. Nós só podemos conhecer um cristão verdadeiro checando a sua vida com o modelo perfeito que é Jesus. Se essa pessoa anda como Jesus andou, se essa pessoa ama como Jesus amou, se essa pessoa transmite vida como Jesus transmitiu, aí você saberá se ela anda com Jesus ou não, porque não é o que ela fala, mas é o que ela transmite. Como é que você sabe se uma nota é falsa ou não? Você vai no mercado, no banco, qualquer coisa do tipo, você recebe uma nota. Como é que você sabe se essa nota é falsa ou verdadeira? Você só saberá se é falsa se você conhece de fato a nota verdadeira. Por isso que é mais importante conhecer a verdade de Jesus, porque você sabendo quem é Jesus, como Jesus viveu, tudo que for diferente desse modelo de Jesus, você já saberá que é falso. Jesus é a nossa chave para entender a vida. Nunca se esqueça de examinar a si mesmo diariamente e aplicar as verdades de Deus ao seu coração. Você que está aqui nessa noite, você ama a Deus de todo o seu coração? Se Deus pedisse hoje algo de você que exigisse um sacrifício, você seria capaz de sacrificar o que você julga de mais importante? Você ama a Deus com todo o seu entendimento? A sua mente é consumida pelo pensamento de Deus? Você acorda e dorme pensando em Deus? Que prioridade de espaço Deus ocupa na sua mente? Será que hoje pode se encontrar neste lugar alguém que possa dizer com toda certeza: Senhor, eu te amo de todo o meu coração, e por causa do Senhor, eu sou capaz de perder a minha cabeça,
Será que vai se levantar alguém assim hoje, que é capaz de viver como os nossos irmãos lá no Oriente Médio, com um fuzil apontado para a nuca e dizer: eu não nego Jesus, porque eu amo de todo o coração, e Ele é meu bem maior? A única forma de servir a Deus é servindo ao próximo. A igreja só é quando ela existe para o outro. Por isso, uma igreja centralizada em si mesma, uma igreja estática, inflexível, é uma igreja que não ama a Deus, porque não é uma igreja que se volta para os de fora, não é uma igreja engajada no mundo, é uma igreja que só ama a si mesmo, e porque ama a si mesmo, não consegue amar a Deus e aqueles que Deus fez à sua imagem e semelhança. Esta pode ser uma noite de construções de marcos espirituais na sua vida, de que você pode, a partir de hoje, começar um novo tempo de caminhada, de amor intenso com Jesus. Segundo lugar, uma igreja relevante, ela é despertada por Jesus da sua falsa espiritualidade. Uma igreja relevante, ela é despertada por Jesus da sua falsa espiritualidade. Os versos de 30 a 32 nos dizem isso, que Jesus fala de uma parábola do bom samaritano, e fala que homens desciam de Jerusalém para Jericó. Um sacerdote, um levita, que passaram e viram um homem que tinha sido assaltado e espancado por ladrões e jogado à beira do caminho. E a palavra em hebraico, Jericó, significa lugares altos que cheiram mal. É isso que significa Jericó no hebraico, lugares altos que cheiram mal. E Jerusalém está no alto aqui por esse contexto de ser a cidade santa, a cidade, a nova Jerusalém que desce do alto. Por isso que Jesus coloca que eles desciam de Jerusalém para Jericó. Eles desciam pelo caminho, o caminho da podridão, o caminho do pecado, o caminho da derrota, o caminho da inversão de valores, porque eles estão saindo da cidade santa para a cidade que fede, que cheira mal. Jesus está dizendo que esses religiosos, que deveriam viver numa realidade da presença de Deus, na cidade santa, na nova Sião do Senhor, saíram deste lugar e foram para Jericó, para um lugar que fede, o lugar da podridão. Quantos de nós não saímos da presença de Deus para lugares que fedem, lugares que não tem nada de Jesus? Esses homens aqui foram egoístas, insensíveis, para oferecer o menor auxílio que fosse para aquele homem. Talvez eles discutiam consigo mesmos, pensando: eu não conheço esse viajante, por que eu vou parar para ajudar esse cara? Talvez ele esteja jogado, machucado e arrebentado aí, porque ele buscou isso para a vida dele. Talvez ele esteja em pecado, talvez é maldição hereditária, talvez é o diabo na vida dele, porque nós somos especialistas em julgar as pessoas de forma antecipada. Nós gostamos de colocar rótulos nas pessoas sem conhecê-las. Ao invés de sentar com o outro e perguntar: por que você está aí? O que aconteceu? Conta para mim a sua história de vida. Porque Jesus fazia isso, gente. Lá em João capítulo 5, quando ele sentou com aquela mulher, João capítulo 4, perdão, quando ele sentou com aquela mulher samaritana, que tinha uma vida totalmente louca, como se fosse uma prostituta, ele não a condenou. Primeiro ele sentou: eu quero ouvir sua história de vida, conversa comigo. Depois de uma boa conversa, foi aí, quando ele conheceu a realidade da vida dela, que ele se apresentou como um Salvador. A gente precisa sentar com as pessoas, ouvir seus dilemas, antes de condená-las, porque a fraqueza do outro, a miséria do outro, não pode ser um trampolim para a gente tripudiar. Mas a miséria do outro, a dor do outro, é o lugar onde a gente pode exercer o nosso dom da misericórdia.
Talvez eles tivessem pensado, ele seja um bandido. Quem sabe essa pessoa não é cruel e maldosa, ou ele está pagando por um mal que ele cometeu. O mundo está cobrando dele agora. Talvez por causa das suas obrigações religiosas, eles olharam para ele e falaram: eu não tenho tempo para você, porque eu tenho que ir para o templo, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a Central Atitude lá na Barra, eu tenho culto. Gente, isso me faz lembrar lá de Atos 3, Pedro e João, quando estavam indo para o templo para adorar, em frente da porta formosa, tinha um paralítico, e na época todo paralítico também era mendigo, porque não tinha como sustentar. E antes de ele entrarem no templo para adorar e testemunhar de Jesus, eles olharam para aquele paralítico e falaram: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Gente, o mais importante não é vir para o culto. Mas como assim, pastor? O mais importante é cuidar de gente que Deus colocou no seu caminho para cuidar. Porque tem muita gente que vem para o culto, chora, levanta as mãos, pula, mas quando sai lá fora, se depara com um mendigo na sarjeta, olha para ele com desdém, e eu te pergunto: da onde você saiu? Você estava na presença de quem que você olha para essa pessoa com desprezo? O seu culto pode ser muito mais aceitável a Deus quando você serve o próximo do que vir literalmente para a igreja. Então, um desafio para você: amanhã tem culto aqui. Então, antes de você vir para o culto, se você encontrar algum doido jogado por aí, não venha para o culto, cuida dele antes. E se não der tempo de vir para o culto e o pastor te cobrar, você fala: não, eu cultuei a Deus, porque eu estava sarando a vida de alguém. Glória a Deus. O que há de errado então nesse ensinamento aqui de Jesus, nessa parábola? Jesus está falando que todo esse modelo religioso, dessa espiritualidade barata nossa, perde o seu valor quando para de produzir vida nas pessoas. Quando a nossa religião, a nossa espiritualidade vira um aproveitamento. E quando que isso pode acontecer? Quando a sua espiritualidade perde o foco, fica vazia. Isso acontece, gente, quando a agenda dos líderes, a agenda da denominação, a agenda da igreja local se torna uma barreira para o cumprimento da missão que Jesus nos deu. A gente se torna mais ocupado com a manutenção da igreja, com o crescimento da igreja, com as nossas estruturas, que a gente não consegue mais ver os perdidos pelo caminho. Nós vivemos na estrada da religião, mas não estamos mais no caminho do evangelho. Há tanta coisa a ser feita, tantos sonhos, tantos projetos, tantas metas, que a gente não consegue mais ouvir o grito daquelas pessoas desesperadas na beira do caminho. A vida dos cristãos para de produzir vida nas pessoas quando eles vivem em torno do seu próprio umbigo. Jesus não mandou a gente criar uma agenda. Jesus mandou nos submetermos à agenda do reino dele. Porque muita coisa que a igreja tem na sua agenda não faz parte da agenda do reino de Deus. Muita coisa que a gente discute na igreja, que a gente prioriza na igreja, Deus está olhando para a gente falando: mas eu não mandei vocês fazerem isso. Da onde vocês tiraram da cabeça que vocês têm que cumprir essa agenda doida, que mais mata as pessoas que trabalham na igreja do que oferece vida para elas? Nós precisamos ser uma comunidade do amor. As pessoas precisam reconhecer a igreja como uma rede de relacionamentos, e não um lugar que a gente frequenta, que a gente entra e sai toda hora, mas uma comunidade significativa de relacionamentos, que cura, que liberta, que investe, que anda 1, 2, 3 milhas, se for preciso.
Talvez você que esteja aqui no culto hoje, tenha um sentimento, puxa, eu sou como um zero esquerdo na igreja, ninguém sente a minha falta, eu não trabalho na igreja, eu não sou um jovem ativo, não estou trabalhando, acho que eu vou sair da igreja, porque ninguém vai perceber a minha falta mesmo. Isso é muito interessante, a história de um jovem que sentiu isso, que pediu para o pastor excluir ele da igreja, porque ele não tinha mais paixão na igreja, ele não sentia mais bem na igreja, e ele não sentia mais aquele desejo latente no coração. Aí o pastor falou para ele assim: olha, antes de você sair da igreja, eu quero que você atenda uma velhinha da igreja. E deu endereço para esse jovem, e ele foi lá para visitar essa velhinha, que há muito tempo não conseguia ir à igreja. Quando ele foi visitá-la, serviu aquela senhora, conversou com ela, a ouviu bastante. Ela disse para ele o seguinte: meu filho, foi Deus que te mandou aqui, há muito tempo precisava disso. Aí esse jovem foi procurar o pastor e falou assim: pastor, não vou mais sair da igreja não, me dá mais velhinha para visitar. Sabe por que você fica desanimado na igreja? É porque você não está cuidando de gente. Você tem que cuidar de gente, porque gente te dá amor pela vida. Porque quando você cuida dos problemas dos outros, Deus está cuidando dos seus problemas. A gente precisa ter essa mentalidade. Jesus não nos mandou encher a igreja de pessoas. Jesus não mandou as pessoas irem para a igreja. Jesus mandou a igreja ir às pessoas. Para de convidar as pessoas para ir para a igreja, isso é consequência, mas antes das pessoas virem para cá, vá até elas, entra no mundo delas, entra na dor delas, entra nos problemas delas. A igreja precisa se fazer presente onde as pessoas estão vivendo. Existem milhares de pessoas que estão em dificuldades e não conseguem ver um amigo que possa as ajudar. Existem muitos sacerdotes e levitas dentro das nossas igrejas que passam a distância dessas pessoas jogadas nas sarjetas. Por isso, não tenha títulos na igreja, porque esses dois aqui tinham títulos, sacerdote e levita. Às vezes um título nos atrapalha, que você fica muito cheio de si, fala assim: agora eu sou o apóstolo, não, agora eu sou o pastorzão, eu sou o missionário, não, agora eu canto aqui na frente, eu levo o povo à adoração. Aí você vai perdendo o sentido do seu chamado, da sua vocação em Jesus, que é servir. Na igreja não tem títulos, porque a igreja é o único lugar em que todos são chamados de irmãos. Amar como Cristo amou é mais profundo e mais amplo do que simplesmente amar o próximo como a nós mesmos. Cristo nos amou mais do que Ele poderia expressar numa linguagem humana. Ele nos amou a ponto de doar a si mesmo. Ele nos amou e se entregou por nós. Por isso o amor busca o pecador. E na cultura de Jesus, os judeus pensavam que os gentios, que não eram da sua linhagem, eles eram combustível para o fogo do inferno. Olha a cabeça dos caras. Todo aquele povo que não era judeu, eles olhavam para eles e diziam: se der tudo fogo, é tudo combustível, madeira que vai acender o fogo do inferno. Olha a cabeça dos caras. Cabeça de muitos de nós hoje, evangélicos do Brasil, que a gente olha para as pessoas demonizando o outro. Por isso ele já é filho do diabo. Não teve um caso desse aqui no Rio de Janeiro, que apedrejaram uma menina que estava saindo de um terreiro de macumba? Os evangélicos olharam para ela e falaram: é filho do diabo, vão matar. Mas Jesus diz ao contrário. Jesus disse: eu sou amigo dos pecadores. Eu como com aqueles que você não come. Eu durmo ao lado daqueles que você não consegue dormir. Eu bebo junto com aqueles que você não consegue dividir um copo d'água. Nem todas as pessoas são fáceis de amar.
Não há pessoa fácil de amar, todas as pessoas têm suas dificuldades, seus problemas, mas Jesus diz que nós devemos amar o próximo na mesma medida em que fomos amados por Ele. Ou seja, todo amor que você tem por alguém, que não seja na proporção que Cristo te amou, é um amor falso. É pesado, eu sei, mas é isso que Jesus nos ensina. Porque se você foi mergulhado no rio de amor de Deus dessa forma, todas as pessoas que tiverem contato com você deverão ser encharcadas por esse mesmo amor. Existe um caso muito interessante de uma família que exercia o pastorado, eram pastores na igreja metodista em Londres, no século XVIII. Eram William Booth e Catarina Booth. William era pastor da igreja metodista na Inglaterra. E eles foram chamados por Deus para trabalhar com os marginais lá em Londres. E eles entraram nos cantos mais obscuros, mais sombrios, mais tenebrosos, em lugares de prostituição, de vícios com álcool, na sarjeta, nos cantos onde as pessoas viviam como animais, compartilhando seu espaço com ratos. E ele começou a entrar nesses lugares, e às vezes comer com essas pessoas nesses lugares. E a igreja metodista na época não aceitou isso. Como que pode um pastor como você, pastoreia uma das maiores catedrais de Londres, andar e viver com esse povo? E deu um tempo para ele se consertar, senão ele seria expulso da igreja metodista. E ele não se submeteu à ordem da igreja, disse: eu não vou mudar o meu estilo, eu e minha esposa continuaremos a andar com essas pessoas. Ele foi expulso da igreja e proibido de pregar em qualquer igreja metodista na Inglaterra. E por conta disso, esse casal fundou o Exército da Salvação, que é um ministério que abençoa pessoas em todas as nações, dando comida, dando roupa, dando consolo, amparando órfãos e viúvas no mundo todo. A melhor coisa que o William e Catarina Booth puderam fazer era sair de uma instituição religiosa que tentava dominar Deus, sufocar o agir do Espírito, enclausurar Deus dentro de uma doutrina. E eles disseram não, porque Deus não nos chamou para viver só de palavras. Porque, como disse Paulo lá em Coríntios, o reino de Deus não consiste em palavras, mas no poder do Espírito Santo. É assim que devemos agir. Às vezes, algumas igrejas matam a gente e matam o agir do Espírito Santo, porque não deixa a gente sinalizar o reino de Deus aí no mundo. Meus queridos, Jesus não sofreu todas aquelas dores, aqueles tormentos na cruz do Calvário para gerar um povo omisso, um povo indiferente, um povo preguiçoso, não. Jesus deu a sua vida por nós, para que a gente pudesse estar ativos, operantes nesse mundo. Nós não fomos inseridos no corpo de Jesus para sermos membros atrofiados. Este não é o propósito da nossa salvação. Jesus nos colocou no seu corpo para sermos a extensão dele na terra. Nós somos os braços da misericórdia de Deus aos homens. Deus age no mundo, Deus se revela no mundo através de nós. Eu gosto muito de um amigo aqui do Rio de Janeiro, Pedro do Borel, muitos aqui devem conhecer. Pedrão é muito amigo, e ele é missionário, e ele é da igreja Maranata, ali na Tijuca. E o pastor da igreja dele faz muitas viagens para Israel. E missionário não tem dinheiro. E o sonho dele sempre foi ir para Israel. E ele orava o tempo todo: Senhor, me manda para Israel, toca no meu pastor, ele tem dinheiro, a igreja tem dinheiro. Fala para ele olhar para mim, missionário, para eu ir para Israel conhecer aquele negócio. E ele orando assim, pedindo: Senhor, eu quero conhecer Israel, eu quero andar onde Jesus andou, eu quero pisar nas ruas que Jesus pisou. Até que um dia,
o Espírito Santo tocou no coração dele e disse: muito mais do que você andar por onde eu andei, é você fazer eu andar por lugares que eu nunca andei. Meus queridos, Jesus nunca andou na Barra da Tijuca, mas Ele anda agora através de vocês. Vocês são o espelho da glória de Deus, vocês são a presença de Deus, vocês são o sorriso, o olhar, a palavra, o toque, o abraço, o acolhimento de Deus para as pessoas do Rio de Janeiro. Eu gosto muito do que o Mahatma Gandhi disse quando ele fez uma crítica aos cristãos da sua época. Ele disse o seguinte: no vosso Cristo eu creio, o que eu não creio é no vosso cristianismo. Gente, nós precisamos quebrar isso nas pessoas, porque tem gente que acredita em Jesus, mas o jeito como a gente vive faz com que essas pessoas fiquem incrédulas de vir à igreja, de ter uma experiência com Jesus. Precisamos mudar a nossa vida, porque o chamado que Jesus tem para nós muda o nosso jeito de viver. Uma igreja relevante, em terceiro lugar, ela é despertada por Jesus para a verdadeira compaixão. O verso 33 e 34 nos dizem exatamente isso, de como aquele bom samaritano cuidou daquele homem jogado à beira do caminho. O que eu acho legal é que o texto bíblico não diz que o samaritano descia. Em algumas versões diz que o samaritano andava pelo caminho, permanecia no caminho. Ele não descia de Jerusalém. A bondade de um crente para com as outras pessoas não pode ser só de palavras. O amor é algo prático, o amor envolve sacrifício, inclusive o sacrifício do bolso. Tem muito crente que precisa matar o escorpião que está no bolso. Porque a Bíblia diz, João dizendo, se você tem alguém que chega perto de você com uma necessidade, e você só ora falando, Deus te abençoe e vai em paz, e ela vai embora com necessidade, você é um mentiroso. Se a pessoa chega com você com uma necessidade de comida, de qualquer outra coisa, se você não é capaz de tirar o que você tem, mesmo que seja o único tostão, você não está vivendo o que Cristo mandou. E pior, você é um incrédulo, que você não acredita que Deus vai suprir o que você está doando para o outro. Diz a Bíblia que este samaritano agiu na proporção em que ele sentiu a situação daquele homem. Ele não poupou esforços, nem dinheiro. Ele deu 2 denários. 1 denário na época de Jesus equivalia um dia inteiro de trabalho. E ele deu 2, porque ele disse para aquele dono da hospedaria o seguinte: você vai trabalhar para esse cara aqui, eu vou te dar 2 denários, e você passará 2 dias trabalhando para cuidar deste homem. Ele sacrificou algo da sua vida. Nós não podemos parar de trabalhar para diminuir a infelicidade das pessoas. Nós precisamos estar dispostos a ouvir a dor do outro, a miséria do outro, socorrer o aflito. Nós precisamos estar com o coração aberto para todas as pessoas, porque Deus não nos mandou amar o nosso parente, Deus não nos mandou amar só os irmãos da igreja, Deus nos mandou amar todas as pessoas, inclusive aquele que odeia Jesus, inclusive aquele que não suporta ouvir de Jesus. Ele te mandou amar e cuidar dessa pessoa também. O samaritano, ele poderia ter se desculpado, afirmando o seguinte: olha, ele está num território judeu, e eu não sou judeu, sou samaritano, quem deve cuidar de assuntos de roubo, furto, espancamento, é a lei dos judeus, são eles que devem resolver isso. Mas esse samaritano não pensou assim, ele disse: que se lasque a lei dos judeus, que se lasque o território dos judeus, tem alguém aqui necessitado,
porque a vida está acima da lei. Para Deus a vida vale mais do que a lei, porque a vida para Deus é um espaço do sagrado, porque o reino de Deus não será feito de tijolos, o reino de Deus não será feito de dinheiro. Quem vai comer e beber na mesa do Senhor são pessoas, e a gente precisa priorizar pessoas. Vidas valem mais do que lei, valem mais do que doutrina, valem mais do que uma eclesiologia, um jeito de uma igreja. E este homem não se importou onde ele estava, qual território ele estava, porque ele viu uma injustiça. E aí, o Martin Luther King, ao comentar isso, ele foi genial e fantástico. Luther King disse o seguinte: a injustiça, num lugar qualquer, é uma ameaça a qualquer justiça em qualquer lugar. Uma injustiça num lugar qualquer é uma ameaça a toda a justiça em qualquer lugar. Sabe o que isso significa? Que quando você encontra alguém sendo injustiçado na cidade do Rio de Janeiro, e você faz vista grossa, você é cúmplice de toda a injustiça que acontece no mundo. Porque um ato seu de justiça, para mudar uma injustiça à sua volta, pode ser o pontapé inicial para uma reforma social. Para que a maldade seja refreada no mundo, para que as injustiças sejam combatidas, a partir de um único ato que você fizer com alguém que está sendo injustiçado. Os cristãos precisam estar dispostos a manifestar a bondade, o amor de Deus a todos. Nossa bondade é para a humanidade. Por isso, nunca julgue a vida passada de alguém. Se tem alguém necessitado perto de você, se tem alguém aflito, não queira saber o que essa pessoa aprontou. Não queira saber se essa pessoa matou alguém. Eu gosto muito de um amigo lá de São Paulo, Paulo Capelletti. Tem que trazer ele aqui, Rames. O cara é bom demais. Paulo Capelletti, ele é o fundador da Missão Sena na Cracolândia, em São Paulo. E já tem um bom tempo que ele saiu de lá e fundou a Missão Sal, que é salvação, amor e libertação. E ele trabalha com travestis, prostitutas, assassinos e traficantes. Um dia desse eu fui tomar café da manhã com ele na casa dele. Estava cheio de travesti com uma sainha curta aqui e um negócio lá balançando. Lá, é sério, na mesa da casa dele. E sabe o que é mais importante? Não é o Paulo Capelletti que ora não. Ele fala: você aí, que o travesti, você vai orar agradecendo o café da manhã que Deus nos deu. E os caras oram. Esse pessoal está sendo tudo transformado. Aí, última vez na casa dele, estava o esquartejador da Cracolândia, o maior assassino da Cracolândia, que dá umas 4 horas da tarde, coloca um funk alto lá, é porque alguém está sendo esquartejado na Cracolândia. Esse cara foi parar na casa do Capelletti e começou a dormir lá, porque a última vez tinha 40 assassinos dormindo na casa dele. E ele tem a Maressa, uma menina de 11, 12 anos, a filha dele. E aí ele sai muito, ele e a esposa dele, a Silvia, anda para lá e para cá. Ele falou para esse esquartejador: olha, nós vamos sair, você vai cuidar da minha filha, porque a gente não sabe que hora que a gente volta. Ele falou: mas eu? Falou: você vai cuidar dela. Ele saiu, voltou, era quase meia-noite. Perguntou: minha filha está inteira ou está em pedaços? O cara está lá, convertido, amando Jesus loucamente. Sabe por quê? Porque o Capelletti não se importou com o passado dele. O Capelletti sabia que ele poderia ter um futuro diferente com Jesus. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Nós precisamos ajudar a todos que querem ser ajudados e pedindo socorro batendo na nossa porta. Nós devemos ser amigos de todos que são oprimidos, negligenciados, aflitos, doentes, presos, pobres, órfãos, incrédulos, escravos, famintos, todos que estão à beira da morte. São essas pessoas que são os nossos próximos. Porque a gente tem a tendência de achar
que o outro é o meu próximo. Mas a parábola que Jesus apresenta, ele inverte a jogada. Não é o outro que é o meu próximo, eu que sou próximo para o meu próximo. É outra perspectiva, é uma quebra de paradigma que Jesus apresenta para nós. Então imagina, quantas pessoas você está sendo próxima ou próximo agora? O mundo seria muito mais feliz, gente, se o nosso cristianismo fosse prático. O Brasil, o Rio de Janeiro seria melhor se cada um de vocês encarnasse os valores do reino de Jesus e vivessem as últimas consequências disso. Que tipo de fruto você tem produzido na sua vida? Quem é o seu próximo hoje que está precisando do seu socorro? Que precisa da sua visita? Que precisa que você o discipule? Que precisa que você também invista dinheiro nele? Que você passe uma madrugada acordado com ele ou com ela? Quem hoje, que vem agora a sua lembrança, que está precisando de um socorro? Uma pergunta que a gente precisa fazer: se a Igreja Batista Atitude Central da Barra, se amanhã ela deixasse de existir, se algo acontecesse com essa igreja, ela fechasse as portas, o que este bairro sentiria falta dessa igreja? O que o Rio de Janeiro aqui falaria sobre o fechamento dessa igreja? Será que se essa igreja fechar as portas, fará alguma diferença para essa cidade, para este bairro? O que mudou com a presença da igreja aqui neste lugar? O que passou a acontecer de novo na Barra da Tijuca porque vocês estão aqui? Ou daqui a 10 anos, o que será de melhor nessa cidade se vocês continuarem a existir? Porque existir por existir não vale a pena. Uma vida não vivida não vale a pena. O que vale é quantas pessoas estão sendo impactadas e transformadas porque vocês estão aqui de portas abertas. Eu termino a minha fala perguntando se você de fato é um cristão verdadeiro. Uma coisa é o seguidor de Jesus, outra coisa é o admirador de Jesus. Tem gente que admira Jesus, mas não segue Jesus. Você é o que nessa noite? Alguém que admira Jesus ou que segue a Jesus? Você conhece Deus de verdade? Você guarda os mandamentos do Senhor? Você entendeu qual é o projeto de Deus para a sua vida? Você sabe como Deus quer te usar hoje? Você imita Cristo na sua vida? E mais, pensa agora comigo. Se as pessoas seguissem o seu modelo de vida, o jeitão como você vive, será que essas pessoas encontrariam Cristo do jeito que você vive? Será que elas teriam uma experiência real e transformadora com Jesus se elas imitassem o seu jeito de viver? Eu quero que nessa noite você descubra qual é o seu lugar dentro da missão de Deus. Porque Deus tem uma missão para cada um de nós. E não somos nós que temos uma missão. É a missão de Deus que nos tem. É a missão de Deus que nos possui. É a missão de Deus que faz o nosso coração bater mais forte e acelerado. E eu quero orar por você agora. Quero que você feche os seus olhos. E eu quero te dar esse tempinho para você deixar que o Espírito Santo cutuque agora o seu coração. Você veio para o culto, você pediu para Deus falar com você, e Deus falou.
Você veio para o culto querendo ter uma experiência nova, e Deus está te dando essa oportunidade. Não deixa passar esse momento, porque esse momento pode dar uma guinada, uma mudança radical na sua história, se você compreender tudo que nós conversamos hoje. Então ora. Pergunta para Jesus, Ele vai te responder se a sua religião é verdadeira ou é falsa. Pergunta para Jesus e Ele vai te responder se a sua espiritualidade ela é verdadeira, ela é de vida, ou se é uma espiritualidade só de aparência. Você tem um jargão evangélico, você sabe recitar versículos bíblicos, mas você ainda não tem a espiritualidade do Espírito Santo pulsando na sua alma. Nessa noite você precisa ter luz na mente, mas fogo no coração. Ó Senhor, vem neste lugar, Pai. O Senhor é bem-vindo entre nós. Toma-nos, possua-nos com Teu Espírito agora, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que entende que Deus tem uma missão na sua vida. Você que entende que você não vê outra coisa na vida a não ser viver para Jesus, de forma apaixonada. E você quer viver esse projeto de Deus na sua vida, levanta a mão, quero orar por você. Amém, amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Outra pergunta. Se nessa noite você quer sair dessa espiritualidade rasa, e você quer mergulhar nos rios do Senhor, e ser mais profundo e íntimo de Jesus, a ponto das pessoas que tiverem contato com você saírem cheias de Jesus, levanta a mão, eu quero orar por você. Amém, amém. Vamos todos ficar de pé, por favor? Vamos levantar todos. Convido você que levantou a mão, vir aqui à frente, eu quero orar por você, interceder por tua vida. Eu já estou aqui na frente, estou igual você, preciso disso. Estamos todos no mesmo barco. E eu creio em nome de Jesus, que através da sua vida, Jesus vai andar na Barra da Tijuca. Você será a mensagem viva, a carta de Deus que será lida aqui no Rio de Janeiro. As pessoas lerão a mensagem de Deus através de você. Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, venha sobre este lugar, Pai, inunda este lugar da sua presença, Senhor. Batiza pessoas hoje aqui com amor, batiza pessoas hoje aqui com quebrantamento. Senhor, marca cada uma dessas pessoas hoje, como o Senhor marcou Jacó quando lutou com o Senhor no Vale de Jaboque. Que essas pessoas tenham hoje uma marca do Senhor, de que o Senhor está fazendo algo na vida delas agora, de que o Senhor está levantando homens e mulheres, jovens, adolescentes, para revelar a tua glória no Brasil, de gente que vai abandonar o que for preciso para viver totalmente rendido aos teus pés, de gente que vai dizer não para as coisas passageiras, efêmeras, vazias deste mundo, porque tem prioridade a riqueza do teu reino. Senhor, inunda os corações do vinho novo do teu Espírito, traz uma alegria nova, uma paixão empolgante, um amor contagiante. Senhor, sopra neste lugar, quebra toda a religiosidade, Deus, quebra toda a falsidade da nossa espiritualidade, traz vida do teu Espírito, como Ezequiel lá no capítulo 37 teve aquela experiência, de ter um exército de ossos secos, mas quando o teu Espírito soprou, um exército do Senhor se levantou. Levanta um exército hoje aqui, Senhor,
Levanta um exército com o sopro do teu Espírito, de gente que vai saquear o inferno, de gente que vai povoar o céu, de gente que está com o coração inflamado em chamas, porque o Senhor é o bem maior, é a pessoa mais importante de suas vidas. Senhor, não deixe essa palavra se perder pelo caminho, mas que essa palavra venha gerar frutos para a tua glória, num solo fértil do coração de cada um de nós. Ó Deus, que nessa noite seja criada uma agenda espiritual na vida de cada um, que o dia 21 de maio de 2016 jamais seja esquecidos por nós, porque o Senhor falou profundamente com os nossos corações, de tal forma que todas as cadeias foram rompidas, e nós viveremos o extraordinário, o sobrenatural, coisas grandes e maiores com o Senhor. Assim oramos, assim cremos, no poder de Jesus. Amém, amém. Dá um abraço a uma pessoa que está ao seu lado e diz: Jesus vai fazer isso na sua vida. Fala com ousadia: Jesus vai cumprir isso na sua vida. Deus abençoe.